Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está já de pé, pegue aí uma Bíblia e os que estiverem sentados, se porventura puderem, coloquem-se de pé em nome de Jesus. Abram no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3, por favor. Bendito seja o nome de Adonai. Se você achou aí, diga amém. Eu quero ler só um versículo desse texto. Mas eu preciso muito que quando você tome assento, que você ao sentar-se aqui na igreja, ou os que estiverem assistindo e estão com a Bíblia aberta, por favor, educadamente eu lhe peço, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar a Bíblia hoje, e alguns textos eu ainda precisarei ler neste capítulo. Mas para iniciar o que eu tenho a dizer e falar do tema que é uma pergunta, você já nasceu de novo? Eu preciso responder essa pergunta a partir desse versículo que nós iremos ler hoje. João, capítulo de número 3, versículo de número 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Você já nasceu de novo. Quem já nasceu de novo, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Certeza. Tem certeza disso? Você tem certeza que você nasceu de novo? E aí, Márcio, depois daquela aula de manhã, a gente fica assim, será, meu Deus? Será que eu nasci mesmo? Esse texto falou muito comigo ontem, quando eu comecei a escrever essa ministração. Porque, como de costume, eu paro alguns momentos do dia para meditar, estudar um pouco a palavra, e decidi ler o livro de João. E lendo o livro de João, no capítulo 2, eu me vi chamando a atenção do meu coração para uma coisa que eu tinha lido no capítulo 2. Olhem para a Bíblia de vocês, o capítulo 2 de João, porque para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 3, você tem que ir para o capítulo 2. Lá no capítulo 2, nos versículos de número 23, diz assim: e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, escute isso, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus não deu glória a Deus por isso. Olha o versículo de número 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olhe para cá. No capítulo 2 do Evangelho de João, você vai ver o acontecimento do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho. Você vai ver a festa de casamento acontecendo em Caná, e depois dessa festa de casamento acontecer, a Bíblia fala que pela festa da Páscoa, Jesus faz muitos milagres. E as pessoas que estavam ali, vendo Jesus fazer milagres, creram nele. E o texto faz questão de dizer que muitas pessoas acreditaram em Jesus. Muitas pessoas, depois que viram os milagres, disseram: ele é Jesus, meu Deus, que maravilha. Mas estranhamente, o fato dessas pessoas estarem tendo fé para crerem em Jesus,
através dos sinais que Jesus estava apresentando de milagres, Jesus Cristo não tinha no seu coração a alegria de ver essa crença. Entenda o que eu vou dizer nessa noite. Curiosamente, nós vemos, não só na época de Jesus, que muitas pessoas acreditam em Jesus. Muitas pessoas frequentam igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas, ou mesmo espíritas, centro espíritas, aonde houver alguém que acredita de alguma forma de Jesus, há pessoas ali. E muitas pessoas, naquela época de Jesus, o texto diz que acreditaram também em Jesus. Mas ao invés de chamar a atenção de Jesus e ele ficar com um sorrisão no rosto e dizer que maravilha, que notícia bacana, as pessoas estão acreditando em mim, as pessoas estão tendo fé em mim, as pessoas, ainda que uma fé diferente da salvífica, mas estavam tendo fé em mim. Ainda assim, Jesus não se alegra com aquela crença no meio das pessoas. De alguma forma, Jesus, ao olhar para aquela multidão de pessoas que passaram a acreditar nele pelos sinais, não confiava nessas pessoas. Isso me chamou a atenção. Por que Jesus, vendo as pessoas se tornando seus seguidores, vendo essa multidão decidindo segui-lo porque criam nele, Jesus olha para elas e diz assim: eu não confio nessas pessoas, porque todas elas eu conheço. E aí alguém podia dizer assim: mas tu conhece como? Eu conheço por dentro. Eu vejo lá dentro. E eu vejo sim que eles acreditaram em mim, eu vejo sim que eles tiveram uma fé em mim, eu vejo sim que os sinais miraculosos que eu trouxe para eles, gerou uma fé neles, mas eu não confio neles. E que falta de confiança era essa que Jesus tinha nessas pessoas? Eu fui perguntar para o texto. Que falta de confiança foi essa que Jesus passou a ter em pessoas que eram seus seguidores? Deixa eu perguntar um negócio para você. Quando é que nós não confiamos em alguém? Quando nós desconfiamos que essa pessoa não está sendo verdadeira. Estou errado? Você não confia nessa pessoa porque ou ela já pisou na bola contigo não sendo verdadeira, ou você sente que ela não está sendo verdadeira. Quando o texto diz que Jesus não confiava nessas pessoas, é que apesar de todo mundo estar olhando, e os discípulos com um sorrisão no rosto: eita Jesus, olha o tanto de gente que acredita em ti, olha o tanto de gente que está te seguindo. Jesus, com o rosto sereno, diz: eu não confio nessas pessoas. E alguém podia perguntar para Jesus: Nazaré, bem, tu não confias porque eles pisaram na bola contigo? Não, eu não confio nelas porque eu estou vendo dentro delas o que elas realmente querem e no que elas realmente creem. E aí, para você entender, nós chegamos no capítulo 3 do livro de João. E curiosamente aparece a história do chamado Nicodemos. João capítulo 3, olhe para a sua Bíblia. No versículo de número 2 diz assim: e Nicodemos foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o quê? Estes sinais que tu... Volte para o capítulo 2 e veja o versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo o quê? Os sinais. No capítulo 3 e no versículo 2 ele diz assim: aparece um fariseu, lá onde Jesus estava. Você sabe o que é fariseu? Fariseu é uma seita da época. Existiam os escribas, existiam os saduceus, existiam os fariseus, existiam aqueles que eram os essênios. Então existiam várias seitas naquela época. Uma dessas seitas, que era a mais famosa, a maior, a que tinha o maior número de membros, era dos fariseus. Os fariseus, eles eram tão importantes na época de Cristo, que a influência que eles tinham era diretamente com Roma. Eles tinham acesso diretamente ao imperador.
Os fariseus na época, eles tinham tanto poder, porque era a classe que estudava a Torá, ao passo que os saduceus, eles só estudavam aquilo que era a chamada lei oral. Os fariseus estudavam aquilo que nós conhecemos como Bíblia. E eles eram detalhistas, meu irmão. Enquanto você lê, às vezes, uma vez no dia ou uma vez na semana a Bíblia, esses caras chamados fariseus, eles acordavam de manhã, tomavam o seu cafezinho, sentavam numa mesa e eles pegavam rolos dos livros do Antigo Testamento que você tem na sua Bíblia, e eles passavam da hora que acordavam até a hora do almoço, só lendo. E com pedaços de papiro eles iam escrevendo o que iam entendendo. E depois eles levavam isso para as sinagogas que foram criadas por eles, para que eles pudessem se encontrar e discutir sobre o que estavam lendo. E lá iam discutir o que aprenderam. O texto chega a dizer, salvo engano, no versículo 10, que esse homem chamado Nicodemos era um mestre em Israel. Ele era um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. E Jesus estava no templo, fazendo sinais e maravilhas. O capítulo 2 de João diz que Jesus entra no templo, pega um chicote, chicoteia as pessoas que estavam vendendo coisas erradas no templo, expulsa os mercadores de lá e diz: vocês transformaram a minha casa, a casa de oração, numa casa de ladrão. E ele expulsa todo mundo. Mas o texto também diz que ele faz muitos milagres ali dentro. E você sabe onde os fariseus passavam o dia quase todo? Lá dentro do templo, na região do átrio do templo. Eles ficavam naquela região estudando, discutindo, lendo, discutindo de novo, porque eles eram muito estudiosos no que diz respeito à Bíblia. Mas diz a Bíblia que esse fariseu Nicodemos, talvez por vergonha de Ivone, é muito difícil, sendo eu alguém da minha estatura, ter que ir pedir conselho a outra pessoa de uma estatura menor. Porque presume-se que alguém olhar e dizer assim: nossa, tu está perguntando para o Gabriel como é que se prega? Eu pensei que tu era um grande pregador, eu pensei que tu sabia muito, mas de repente eu reconheço que Gabriel é melhor do que eu. Então quando eu olho para o texto, Nicodemos vai de madrugada, porque ele entendia: se as pessoas me virem falando com Jesus, um homem comum, um homem que não se vestia como os fariseus, porque a túnica dos fariseus era uma túnica que quando olhava o pessoal dizia assim: lá vai um separado, que a palavra fariseu quer dizer separado para Deus. Então lá vai um santo, lá vai um homem santo passando ali, lá vai outro homem passando ali. Eles não se relacionavam com qualquer pessoa, porque eles tinham-se como santos demais. Ele vai de madrugada falar com Jesus. E quando ele chega na casa onde Jesus estava hospedado, ele fala exatamente o que o versículo 23 do capítulo 2 diz. Ele diz: e este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Engraçado é que Nicodemos era uma das pessoas que acreditaram em Cristo. Pastor, eu ainda não compreendi onde isso quer chegar. O texto fala que muitas pessoas creram em Jesus. Mas o texto diz, de forma por inferência, que uma dessas pessoas foi Nicodemos. Mas Jesus fala que de todas essas pessoas que creram em Jesus, nenhuma delas de fato eram seus seguidores, mesmo sendo elas pessoas que tornaram-se aparentes seguidores de Cristo. Uma coisa curiosa é que Nicodemos, ele no versículo 10, ele é chamado de mestre das Escrituras, do capítulo 3. E ele, sendo um mestre, ele reconhece que Jesus é superior a ele, porque ele não conseguia entender como é que Jesus fazia tantos milagres e tantas maravilhas. Ele não conseguia compreender, e quando a Bíblia fala que ele não conseguia entender, a Bíblia começa a instigar dentro desse Nicodemos: quem é esse cara? E de todas as pessoas que disseram que acreditaram em Jesus, só Nicodemos foi atrás conhecer que história é essa. E aí a Bíblia fala que ele, sendo uma pessoa boa, porque os fariseus, de certo modo, era a classe boa,
reconhecida por aqueles que eram lá de Israel. A classe boa de Israel, conhecida como fariseu, ele, Nicodemos, fazia parte desta classe. Ele era religioso, era um cara que tinha um coração aparentemente bom, porque ele é citado em outros textos da Bíblia, do Novo Testamento, como sendo alguém que praticou coisas boas, inclusive para o próprio Jesus, porque ele deixa de ser um seguidor de Cristo para ser verdadeiramente alguém que nasceu de novo. E de madrugada, quando ele vai questionar a Jesus, quando ele chega para Jesus, ele chega como sendo alguém que parecia estar fazendo a coisa certa. Sabe você que vai para a igreja todo domingo, ou que vai para a igreja de vez em quando, e que tem aquela velha e famigerada ideia: não, mas eu não faço mal a ninguém, mas eu sou uma pessoa que tem um coração bom, mas eu não sou uma pessoa que agrido, eu não ando fazendo coisas erradas, pastor, eu não ando mentindo, eu não ando fazendo coisas que são ilícitas, então sim, eu me considero uma pessoa boa. E sim, pastor, a despeito de não estar todo dia na igreja, mas eu sim me considero um seguidor de Cristo. Você sabe o que Jesus estava tentando falar para Nicodemos? Que era um cara bom, que ele era religioso, ele diferente de mim e de você, ele acordava todos os dias de manhã, e ele ficava até o anoitecer estudando essa palavra. Diferentemente de nós, ele era um homem que vivia mais tempo na sinagoga do que na própria casa dele. Diferentemente de mim e de você, ele praticava mais ações de ajuda aos pobres com aquilo que vinha do templo, do que necessariamente do que eu e você fazemos. Então sim, ele era considerado um homem bom. Só que o que muita gente não sabe é que o fato de que eu ou você sejamos boas pessoas, o fato de que eu e você estejamos em uma igreja, frequentando ela, o fato de que eu e você fazemos as nossas orações em casa todo dia antes de sair, ou quando acordo, ou quando vou dormir, o fato de você ler de vez em quando, ou todo dia esse texto, não faz de você alguém que realmente segue Jesus. Mas como, pastor, se eu estou dentro da igreja, se eu faço parte da igreja, se eu faço coisas boas, uma coisa que Paulo explica em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, que é: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E quando Paulo fala isso, Paulo está tentando dizer: não basta só você ler a Bíblia, não basta só você orar, não basta só você frequentar a igreja, não são as tuas atitudes boas que te fazem um seguidor de Cristo. O que te torna um seguidor de Cristo é o que Jesus fala para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E eu fiquei me perguntando, afinal de contas, o que é esse tal de novo nascimento? E quando eu fui tentar responder, eu fiquei curioso com a resposta que achei na palavra de Deus. Porque um detalhe que a gente precisa analisar é que ninguém pode simplesmente acordar, Fábio, do dia para a noite e dizer assim: eu sou filho de Deus. Uma outra coisa curiosa é que o fato da sua mãe frequentar a igreja não torna você alguém que segue Jesus. Quem aqui é ou já foi católico romano? Levante a mão assim, só para eu saber, além de mim. Quando eu era criança, a minha mãe, assim que eu nasci, me levou até a igreja católica e eu fui batizado. Quem foi batizado assim quanto criança? Quase todos. Não é verdade? Uma coisa curiosa é que quando nós éramos bebê e os nossos pais fizeram isso, eles saíram de lá tendo uma consciência: meu filho agora, minha filha agora se tornou um filho de Deus. Agora sim, o meu filho, que foi batizado nas águas, agora sim, ele é um seguidor de Cristo. E nós crescemos, aí vamos fazer a primeira comunhão, vamos fazer Cristo, vamos fazer um monte de coisas que vão formar aquela fé que teoricamente teria sido criado enquanto você era bebê. Curiosamente, em toda a Bíblia Sagrada, mesmo na Bíblia Católica, nos 73 livros que ali há, não há um único caso de uma única criança que foi batizada. Jesus Cristo se batizou, ele tinha 30 anos de idade. Porque o batismo em águas é algo tão sério, mas tão sério, que quando alguém aqui nessa igreja diz: eu quero me batizar, eu disse:
Fábio, faça um estudo, explique para ela um estudo que eu passei para ele, e ela vai ler, ela vai entender, ela vai estudar, e aí depois ela vai dizer assim, quero, ou então ela vai dizer assim, eu não quero isso não. Porque quando você decide se batizar em águas, a primeira coisa que você tem que entender é, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, e bebês não têm. A segunda coisa que você entende é que quando você se batiza, você tem a consciência de que vai morrer. E vai morrer para alguma coisa. Porque a Bíblia fala que é quando nós mergulhamos nessas águas, nós morremos como Cristo morreu. E Cristo morre para este mundo. Mas quando eu faço esse estudo, eu aprendo uma terceira coisa, que eu também ressuscitarei. E quando eu ressuscito saindo destas águas, eu estou dizendo para o mundo, eu agora neste mundo, sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o meu Senhor, louvado seja o nome do Eterno. Mas o que seria se nascer de novo, pastor? Eu quero entender. João capítulo de número 3, por favor. Versículo de número 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais miraculosos que fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes se eu te disser, necessário vos é nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Quem nasceu de novo aqui? Escute uma coisa curiosa. Em João, no capítulo 1 aí da sua Bíblia, no versículo de número 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, olhe para mim, nenhum de nós nascemos filhos de Deus, nenhum de nós nos tornamos filhos de Deus, porque os nossos pais nos apresentaram a alguém. Nós não nos tornamos filhos de Deus porque eu decidi bater no peito e dizer assim, eu sou filho de Deus. A Bíblia fala, nesse texto que nós estamos lendo, que a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só torna algo diferente se antes existe algo inicial. Então inicialmente eu não era filho, mas acontece alguma coisa na minha vida que me torna filho. E o texto não para aí, porque o texto diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de... Se você é um filho de Deus, olhe para mim, põe aí no seu coração, não foi porque você era especial ou eu era especial. Não foi porque fazíamos bondade ou deixamos de fazer bondade. Não é porque a gente estava fazendo a coisa certa ou estava fazendo a coisa errada. Não é porque os meus pais eram crentes ou eles eram católicos da beataria. Não importa em que religião eu esteja ou em que situação esteja. Se você é um filho de Deus e está me ouvindo ou está sentado aqui, saiba, você só é filho de Deus. Porque um dia ele olhou lá de cima para você e disse, eu quero ela sendo minha filha, eu quero ele sendo meu filho, e eu farei ela minha filha, e ele meu filho. Você só é filho de Deus por causa dele. E o texto fala três coisas curiosas aí no versículo 12. Quando a gente olha para o verso 13, ele diz que ninguém pode ser filho de Deus pela vontade do sangue. Pastor, o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer, Edinho? Quer dizer que os teus filhos, o fato de terem nascido de você que já estava na igreja quando você nasceu, não torna geneticamente ele alguém que segue Jesus. Eu não posso transmitir para o meu filho uma genética cristocêntrica. Eu não consigo transmitir isso para ele, porque não há como fazer isso. Mas a Bíblia fala que não é só pelo sangue que não pode ser transmitido isso. A Bíblia também diz que eu não posso pela vontade da carne. Olhe para cá. Sabe o que diz em Gálatas no capítulo 5?
Olha qual é a vontade da minha e da sua carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque a carne, ela cobiça, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Você sabe por que você, quando vai para uma igreja, e alguém te pergunta assim: você não gostaria de entregar sua vida para Jesus? Ou você não gostaria de fazer uma aliança com Deus? Ou você não gostaria de aceitar Jesus na sua vida? E lá dentro de você, você diz assim: não, eu vou. A gente até finge demência, gente. É incrível esse momento. Para quem está aqui na frente, que a gente está olhando, tem uns que fingem demência, olham para cima como se não estivesse ouvindo o pastor. Nesse momento o celular toca, ele está respondendo uma mensagem, ele fecha o ouvido para fingir que está ali na presença de Deus. Porque há uma luta que você não sabe, mas ela existe no mundo espiritual. A sua carne está dizendo: não queira isso, você não nasceu para isso, sai fora, tu não precisa disso. Ou pior do que isso, a tua carne tenta te convencer: você já é filho de Deus, deixa de ser bobo, você já é uma filha de Deus. Vai acreditar no que esse pastor está falando, você nem conhece esse cara, primeira vez você está vendo ele vai querer te convencer o quê? Que você não é filho de Deus? Quem é esse cara? Qual é a ousadia? Esse cara é um arrogante em achar que você não é um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Só que a sua carne, acredite no que eu vou lhe dizer, ela não deseja que você seja filho dele. Ela não quer que você seja filho dele. E a única parte que ainda luta dentro de você, para você se tornar um filho deste Deus, é um espírito que está aí dentro, gemendo, dizendo: eu preciso conhecer quem é este Jesus. Então não é pela vontade da carne. E quando João fala isso no capítulo 1, no versículo 13, que não é pela vontade do sangue, não é pela vontade da carne, ele está te dizendo: não adianta tu esperar um belo dia. Quer ver só? Quem já veio na igreja? Vou falar aos crentes, para facilitar a vida dos não crentes. Quem já veio na igreja, visitar a igreja, e depois de ouvir uma mensagem, ouviu alguém dizer assim: você quer entregar sua vida para Jesus? E a sua resposta foi assim: talvez no próximo domingo, ou talvez depois. Quem já fez isso, além de mim? Faça assim só para saber. A maioria. Você sabe por que a gente faz isso? Você sabe por que a gente adia isso? Você sabe por que a gente diz assim: depois, no próximo... Não, eu vou voltar a te visitar aí. Pô, eu até gostei um pouco de ti, gostei um pouco da tua palavra, vou voltar. Sabe por que a gente adia? Porque a nossa carne sempre vai desejar o que é contrário às coisas de Deus. Então nós ficamos dando justificativas para nós mesmos. Não, eu não me sinto preparado. Não, pastor, eu acho que hoje não é o meu dia. Não, pastor, eu entendo que talvez hoje não seja aquele momento. Eu queria sentir um negócio aqui dentro. Eu queria sentir uma voz. Eu queria ter um negócio. O problema é que você não entende, é que sempre haverá uma luta enorme durante os momentos que você estiver ouvindo essa palavra. E a luta é contra você, para que você não acredite no que está sendo ensinado. E aí, sabe uma coisa que é curiosa? Você pode pular, você pode gritar, mas do nada, meu irmão, um sono daquele do cão resolve te pegar na hora do culto. Você passa o dia inteiro fazendo um monte de coisas alegres. Na hora do culto, a tua carne diz assim: vou botar ela para dormir agora. Agora ele dorme. E não importa se a bateria está quase para se acabar ali, tu está ali só na graça. Senhor, me leva para casa. É desse jeito. Porque há uma luta entre a carne e o espírito. E João fala sobre isso. Mas não é só sobre isso. Quando João escreve, ele fala também que no versículo de número 13, as pessoas não se tornam filho de Deus pela vontade do homem. Então escute o que eu vou lhe dizer. Você sabe qual é a vontade de todo líder? Seja ele um padre, seja ele um pastor. Você sabe qual é a vontade de todo líder que prega essa palavra? É que aquelas pessoas que estão ouvindo tomem uma decisão e decidam: vou seguir Jesus. Sabe qual é a vontade de todo líder? É que quando ele pergunte assim: quem gostaria de entregar a vida para Jesus? Essas pessoas venham correndo e digam assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas a Bíblia fala que pela minha vontade, pela vontade daquele padre, não funciona.
E por que não funciona? Porque só quem pode te tornar filho de Deus é o próprio Deus, louvado seja o nome de Jesus. E aí você podia dizer assim: mas pastor, por que eu não sou filho de Deus ainda? Será que Deus ainda não tem a vontade dele? Quando você vê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, você vê que ele diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os seres humanos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que haja salvação. Pastor, mas eu vou ser salvo de quê? Quando nós lemos no livro de João, Nicodemos não era um eu e nem era um você. Ele era um cara extremamente conhecedor dessas escrituras. Era um cara que aparentemente amava muito a Deus. Era um cara que estava de dia e de noite dentro da igreja, que na época era uma sinagoga. Mas Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. Mas como, Senhor? Eu já estou na igreja, eu já leio a tua palavra, eu já conheço as escrituras, para que eu vou nascer de novo? Eu já sou um crente. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, e você não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus estava dizendo isso, ele estava dizendo que nenhuma pessoa que não passar pelo processo do nascimento, jamais irá conhecer quem era esse Deus. E aí buga a mente do cara, como Nicodemos. Porque Nicodemos, quando olha para Jesus, Jesus diz assim: peraí, como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: não, o que é nascido da carne é carne. Você só nasce uma vez fisicamente falando, mas o que é nascido do Espírito é espiritual. Ele estava dizendo que era necessário que algo que dentro dele estava morto renascesse. E quando a gente olha para isso, uma coisa curiosa, eu olho em João no capítulo 3. João, capítulo 3, por favor. Versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode o quê? Que diz aí na sua Bíblia? Não pode o quê? Primeiro, quem não é nascido não pode ver o reino. Versículo de número 5. Jesus responde de novo a outra pergunta. Na verdade digo, ele repete de novo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o que agora? Então, se eu não nascer de novo, eu não posso ver e eu não posso entrar. Pastor, o que Jesus estava falando? Que reino é esse que eu não posso ver se eu não nascer de novo? E que reino é esse que eu não posso entrar? Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece lá um camarada que foi bandido, ladrão, estuprador, assassino. E um belo dia alguém chega para você e lhe conta uma boa nova. Cara, tu nem sabe. Sabe aquele camarada que foi preso porque assassinou várias pessoas? Sabe aquele camarada que era um bandido periculosíssimo, que vivia lá fazendo um monte de coisas erradas, roubando e matando? Você sabe esse camarada? Tu nem sabe, ele se converteu. Aí sabe o que todo mundo faz? Quando a gente ouve isso, você lembra o que você já falou alguma vez quando alguém se converteu? Você lembra o deboche que você fez? Você lembra as vezes que você criticou, que você disse: isso é vergonhice, esse cara está com migué, ele está usando a igreja para poder disfarçar, é fazendo média. A gente fala assim, ou não é desse jeito? É desse jeitinho. Você sabe por que a gente fala isso? Porque quem não nascer de novo, não vê o reino de Deus. O que é esse ver o reino de Deus? Você não enxerga o que é transformação, você não enxerga a ação do Espírito, você não percebe o que Deus é capaz de fazer em um ser humano. É impossível ver o reino de Deus. Você olha alguém pregando e você julga. Você vai num culto e se alguém está pulando, você diz assim: esse pessoal é todo doido, esse pessoal é maluco, esse pessoal está falando doidice. Você vê um pastor falando numa língua que você não entende, meu Deus, isso ali, você até tira onda, até faz piada lá no trabalho. Estava todo mundo ali fazendo doidice. Porque não podemos ver o reino de Deus se nascidos não formos. E agora começa a explicar na sua mente por que você é literalmente assim. Por que você consegue julgar a esposa que frequenta a igreja?
Por que você consegue julgar aquele que frequenta a igreja? Por que você consegue criticar e buscar um fiapo para falar dele, para ter um motivo para provar para o outro que, tá vendo? Eu não disse que ele não era nada crente, que isso era safadeza. Sabe por quê? Porque você nunca verá o reino de Deus. A ação de ver um projeto de vida renascer só é possível em Cristo Jesus. Você sabe por que quando alguém decide se converter, algumas vezes nós choramos? Você tem ideia, porque eu, ou o pastor Fábio, ou qualquer outra pessoa, quando está pregando aqui, às vezes alguém diz assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, a gente se emociona e fica ali no cantinho, parado, chorando por alguns minutos. É porque a gente consegue ver que no mundo espiritual abre-se agora um novo nascimento, abre-se a chance de um novo projeto, abre-se uma oportunidade de uma vida nova, conhecer e caminhar com Jesus. E as pessoas que não veem isso, olham sentadas dizendo, esse cara é louco. Eu lá quero ver estragar minha vida. Tu acha que eu vou deixar de fazer as coisas que eu fazia? Eu não vou mais poder fazer aquilo. E começa a aparecer aquela luta na mente. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou mais para aquilo. Como se estas coisas realmente fossem uma prisão para você. Vou lhe dizer uma coisa. Se você experimentar o nascer de novo, quando você olha para o mundo, ele não consegue mais te encantar. Eu disse essa semana para uma pessoa. Falei assim, olha, eu posso perder tudo na minha vida, inclusive o ministério, tudo. Posso perder a família, posso perder a empresa, posso perder o pastoreio. Mas uma coisa eu tenho muita convicção dentro de mim, para esse mundo eu não volto. E sabe por que para esse mundo eu não volto? Porque hoje eu consigo ver o reino de Deus. Hoje eu consigo perceber o reino de Deus. E quando eu olho para o reino de Deus, eu vejo pessoas que estão sentadas aqui, que um dia estavam na mesma condição que eu já estive, julgando, criticando, apontando, e hoje estão nessa igreja levantando a mão e dando glória, estão nessa igreja falando em línguas estranhas, estão nessa igreja se enchendo de Deus, estão nessa igreja aprendendo sobre Deus, ou em outras igrejas que eles estão. Mas uma coisa eu sei, eles experimentaram de algo que dentro deles os mudaram de uma tal forma, que quando olham para o mundo eles dizem, eu não nasci para este lugar, eu nasci para servir a este Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos ver o reino de Deus, mas a gente também não pode entrar nele. Você sabe o que é pior do que não poder ver? Ará, minha filha, pior do que eu não poder ver a ação de Deus nas pessoas e não entender como essa ação acontece. Pior do que eu compreender essas coisas. Semana passada, nós estávamos numa roda de conversa. E dentro da escola, da faculdade, a minha professora de psicologia, era a primeira vez que eu estava assistindo uma aula com ela. E ela trouxe uma dinâmica, e pela sorte, não pelo azar, eu fui o escolhido para iniciar a dinâmica. E na dinâmica, você tinha que contar alguma coisa do que você já fez de ruim lá no passado, alguma coisa que você foi no passado. A turma inteira sabe que eu sou pastor, mas ninguém sabe a minha história. Então eu comecei a contar o que eu fui no passado. E nas faculdades, isso vai se tornar mais real do que nunca, o que já está acontecendo na minha e em várias do Brasil. Nossos professores estão sendo intimados a não use mais o nome de Deus, não fale sobre Deus, não fale de religião, não cite fé, foque apenas na aula. Não faça prosetelismo. Só que na medida que eu falava aquilo que eu já fui, e aí eu disse um belo dia, indo para uma boate, eu passei na porta de uma igreja, e eu entrei dentro dessa igreja, e decidi ser um seguidor de Cristo, e eu estou há 28 anos seguindo esse Jesus, e não largo esse Jesus por nada na vida. A professora começou a chorar, e bem baixinho ela falou assim, oh glória a Deus. Metade da turma, inclusive crentes, olharam para ela com aquele olhar assim gigante, como quem dissesse assim, você está louca, você quer ser demitida.
Mas quando eu vi ela dando glória a Deus baixinho, eu digo, não precisa dar glória a Deus baixinho não, professora, pode dar glória a Deus alto, porque eu assumo essa responsabilidade. Quem está contando o testemunho sou eu. A psicologia não vai me salvar, não vai me transformar, não vai me mudar por dentro. Ela pode me ajudar através de processos terapêuticos a emocionalmente ver uma vida melhor, mas ela não vai me dar a vida eterna. Mas Jesus pode dar isso. E aí a turma se empolga, quem é crente começa a dar glória, virou um culto. Ela mesma diz assim, vai virar um culto. Mas por que eu estou lhe contando isso? Porque quando você vê o reino de Deus, porque nasceu de novo, você enxerga tudo de uma forma diferente. Mas só que o texto diz que aqueles que não nascerem de novo também não podem entrar no reino de Deus. E aí bugou a mente de Nicodemos. Porque pior, Robert, do que não ver, pior do que você não poder ver o reino de Deus, a ação de Deus na terra, é você nunca poder entrar no reino dele. Deixa eu lhe contar uma coisa. O que muitos de nós pensamos, pastor Fábio, quando a gente lê Jesus falando que você não poderá entrar no reino de Deus, você pensa assim, bem, o reino de Deus está no céu. O que muita gente não entende é que quando Jesus fala, você não pode entrar no reino de Deus, ele está falando ainda da mesma coisa, quando ele diz, você não pode ver. Se você não pode ver uma coisa, você não pode experimentá-la. O que ele está tentando dizer para Nicodemos é, se você não nascer de novo, você não vai entender o que é uma transformação de dentro para fora. E se você não entende o que é uma transformação de dentro para fora, você nunca vai experienciar o que essa pessoa está experimentando. Então quando você decide nascer de novo, decide, eu quero sim, pastor, passar por esse nascimento, que Deus te faz nascer de dentro para fora. Sabe o que acontece? Você não apenas passa a ver o reino de Deus, mas você entra dentro dele. Aí é aquela história que eu nunca esqueci na minha vida. Minha mãe está me assistindo, provavelmente ela vai se lembrar disso. Quando eu aceitei a Cristo, a minha avó era crente, hoje ela está na glória. Quando eu aceitei a Cristo, 16 dias depois que aceitei a Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo e saí daqui da igreja, não desta, da igreja onde eu estava, e fui até em casa falando em línguas estranhas. E como se não bastasse, eu chego em casa, minha mãe vai falar comigo, e eu não conseguia falar outra coisa a não ser línguas estranhas, porque eu estava efusivo demais. E quando eu fui falar em línguas estranhas, ela pega o telefone e liga imediatamente para minha avó que estava lá em Natal, a crente da família. Mamãe, está acontecendo alguma coisa errada. Tem 16 dias que o Júnior virou crente, a senhora já sabe disso. Mas hoje ele chegou diferente da igreja. Ele não está falando coisa com coisa. Ele está aqui, e eu não sei o que é isso. Fala aí com ele, mamãe, vê o que é. Quando a minha avó pega o telefone e me vê falando em línguas estranhas, ela começa a dar glória, 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 e começa a falar em línguas estranhas lá também. Eu passo o telefone para a mamãe. Mamãe pega o telefone e vê minha avó falando em línguas. Meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa. Porque se você começa a ver o reino de Deus, você não apenas vai olhar, mas você vai começar a experimentar, você vai começar a entrar, você vai ser como, você começa a olhar para Cristo e dizer, eu quero ser como Ele, eu quero caminhar como Ele, eu quero viver como Ele, Ele é a minha inspiração de vida, aleluia. Nicodemos teve que entender isso. E é interessante, porque quando a gente olha para ele tentando entender essa situação, Jesus disse uma coisa para ele que me chama a atenção. João capítulo 3, por favor. Jesus disse assim, no versículo de número 9. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Olha a experiência. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha o quê?
a vida eterna. Aí ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Jesus começa a relacionar-se com Nicodemos e diz assim: olha, é necessário tu nascer de novo. Nicodemos diz: eu não entendi como é que eu vou nascer de novo, porque eu não posso entrar dentro do ventre da minha mãe. Jesus diz: você tem que nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala que ele tem que nascer da água e do Espírito, ele fala para Jesus: Jesus, eu não entendi isso. No versículo de número 10 da sua Bíblia, Jesus olha para ele, aquilo não era uma crítica, aquilo era uma pergunta sincera: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Jesus não estava criticando o conhecimento dele, Jesus estava tentando entender o nível de conhecimento que ele tinha, como quem dissesse assim: mas espera aí, tu estuda tanta coisa sobre Deus, tu passas o dia inteiro estudando e tu ainda não estudou essa parte da Bíblia? Então abra em Ezequiel, por favor, porque o que Jesus estava dizendo para Ezequiel, para Nicodemos nesse dia, era que ele deveria conhecer o que está em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 36. Pastor, eu quero entender o que é nascer da água do Espírito, porque Nicodemos também não entendeu, e eu quero entender o que é isso. E para entender isso, eu preciso ir em Ezequiel, capítulo de número 36. Por favor, abra a sua Bíblia. Ezequiel 36, versículo de número 25, diz assim as Sagradas Escrituras: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, diz o Senhor, de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observai. Olhe para cá. Antigamente, quando um crente chegava e dizia assim: ei rapaz, é pecado beber. Se eu acha que eu vou deixar de beber a minha cachaçinha, isso é bom demais. Os anos vão se passando, você vai se tornando prisioneiro, mas todo dia tua mãe ensina assim: no dia que eu quiser parar, eu paro. No dia que eu quiser deixar isso, eu deixo. No dia que eu quiser botar um fim, eu boto um fim. Mas os anos se passam e a prisão continua. E alguém repete de novo e diz assim: olha, se você entregar sua vida para Jesus, isso pode mudar. Você pode ser livre. Mas essa palavra soa no ouvido de quem está ouvindo, não como um ar bom, mas soa como uma ofensa, porque quem está falando está numa posição de livre, e quem está ouvindo está na prisão, e quando ele ouve, ele diz assim: epa, peraí, quem tu acha que tu é melhor do que eu? O que essas pessoas não entendem é que quando nós nascemos de novo, quando você nasce de novo, sabe o que Deus olha para dentro de você? Ele olha para você e diz assim: você precisa nascer da água e do Espírito. Durante muitos anos eu vejo pastores pregando e dizendo que nascer da água tem relação com o batismo em águas. Mas na época de Ezequiel não existia batismo em águas, e na época de Jesus não existia batismos em água a não ser o de João. E o batismo de João era apenas para aqueles que eram discípulos de João. Jesus, muito tempo depois, através dos seus apóstolos, que desenvolvem o que é batismo em águas que você e eu conhecemos. Mas quando Jesus fala isso, ele não estava falando de batismo em águas, porque se ele estivesse falando de batismo em águas, ele não ia citar: ei, mas tu não conhece as Escrituras? Tu não está vendo que nas Escrituras fala desta água? Tu não conhece o profeta Ezequiel, que profetizou através do Senhor, dizendo: eu irei derramar água sobre vós. Você acha que é uma água que Deus vai mandar tipo uma chuva sobre a sua cabeça? Você acha que Deus vai pegar um copo com água e vai dizer assim: eu vou te purificar, e jogou água em você? Não. Você sabe que água era essa? É uma água que ela vem dentro de nós e lava. Aí sabe o que acontece, André? Ninguém chega para você dentro da igreja assim: a partir de hoje não beba, não fume, não cheire, não faça isso. Você olha, você até bota lá aquele copinho, mas quando você olha para aquilo, sem ninguém te dizer nada,
Você olha para aquilo que vai te fazer mal e diz assim, mas por que eu vou beber isso? E você joga fora, sem a necessidade de nenhuma pessoa apontar para você no caminho. E aí você fica até buscando, mas como é que eu consegui fazer isso? Porque a vida inteira eu achava isso tão normal, ou aquilo outro mais. E você simplesmente passa a viver uma vida diferente. E as coisas que antes te davam prazer, não te dão prazer mais. E ninguém entende, porque os teus amigos dizem assim, pô, cara, tu era o mais doidão da galera. Poxa menina, tu era aquela que botava a gente para cima, o que está acontecendo contigo? Aí você olha para elas, e você entende, se elas nascessem de novo, elas entenderiam, não há mais prazer nessas coisas, porque dentro de mim, oh glória, uma água me purificou, uma água me limpou, uma água me tirou desta prisão, e hoje Ele pôs o seu Espírito em mim. Hoje, quando você levanta a sua mão para dar glória a este Deus, há um Espírito Santo de Deus que foi colocado dentro de você, para habitar dentro de você, para que você entendesse que aquele que nasce de novo, ele experiencia a maravilhosa água que vem de Deus, que nos limpa de dentro para fora. E isso só acontece quando você nasce de novo. O nascer de novo é algo tão lindo, Fábio, que Deus, quando vai explicar sobre isso, Ele fala aí em Ezequiel, que está aberto, que Ele colocaria em mim um coração novo. Mas olhe para cá. Para que alguém que já frequenta igrejas, para que alguém que já é religioso, como Nicodemos, para que alguém que já é uma pessoa boa, precisa de um coração novo? Porque acredite no que eu vou lhe dizer, o nosso coração é extremamente enganoso. E quando a Bíblia fala, eu vou tirar este coração de pedra e vou te dar um coração de carne, Ele está dizendo, eu vou mudar a tua perspectiva em relação às tuas emoções. Ele está dizendo, você vai passar a olhar para a dor do outro diferente. Você vai olhar para a situação do outro de uma forma diferente. Mas eu já ajudo, pastor. Eu já fico com pena. Você não vai mais ter pena de ninguém, porque você não é galinha. Você vai passar a ter um sentimento que nasce no coração de Deus, que é conhecido como misericórdia. E a misericórdia, diferentemente da pena, não te leva a agir verdadeiramente. Te leva a agir por causa dos outros que estão te vendo, e não por causa daquele que vê todas as coisas. Quando nós entendemos o nascimento, quando nós compreendemos o que é esse nascer de novo, me faz tentar entender, pastor, será que eu nasci de novo? Será, Marcos, que eu nasci de novo? Será que depois de pastor, eu realmente nasci de novo? Será que você que toca aqui em cima, que canta, que prega, você que está sentado me ouvindo ou me visitando, e que levantou a mão com tanta euforia, eu nasci de novo, será que você também nasceu de novo? Eu estava fazendo essa pergunta a mim, e eu descobri uma coisa curiosa, que também está no livro de João. João capítulo 7. Quando você olha para João, no capítulo de número 7, você vai ver que Jesus está falando algo muito interessante, quando ele vai se relacionar com a sua família, e muito especificamente quando ele está indo para uma grande festa, no versículo de número 37. No versículo de número 37, ele diz assim, no último dia, o grande dia de festa, Jesus se pôs de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe o que acontece quando a gente nasce de novo? Jorge, a gente começa a querer ter um novo cântico. Aquelas músicas que antigamente a gente fazia chão, chão, chão até lá embaixo, já não tem mais graça. As coisas que antigamente a gente achava legal fazer e se empolgava, perdem a graça. A gente olha, não vê mais brilho em algumas coisas. Algumas coisas começam a engodar o nosso ouvido, incomodar o nosso ouvido. Algumas das coisas que antigamente a gente fazia com tanta facilidade, a gente olha e diz assim, eu não consigo mais imaginar fazendo aquilo. É assim ou não é?
Isso acontece na vida da gente, porque é tirado uma fonte que jorra para a destruição da gente, e é colocado dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, por onde você andar, onde você caminhar, estando alguém te olhando ou não, há uma fonte que jorra e que gera em você um prazer tão grande, que você olha para as coisas que antes te faziam falta e diz assim: eu não sinto mais falta disto. Você olha para as coisas que antes preenchiam o teu vazio de forma superficial, e você diz: isso não me preenche mais. E é tão interessante, porque ao redor de você, as pessoas te olham e dizem assim: eu não entendo, como é que aquela irmã que está passando tanta dificuldade, como é que aquele irmão que está passando tanto problema depois que virou crente, ele consegue andar sorrindo e dando glória. Você não entende por que uma pessoa acorda de manhã e às vezes não tem nada para tomar café, mas ele senta na mesa, abre a Bíblia e diz assim: Senhor, eu te exalto, eu não tenho nada, mas há uma fonte dentro de mim que me alimenta, há uma fonte dentro de mim que jorra para a vida eterna. O Hilton, quando eu abracei ele disse: pastor, eu estou doente já tem alguns dias, mas eu vim porque Deus merece isso. Eu olhei ele falando aquilo, eu disse: gente, que coisa maravilhosa. Quando ele começa a adorar a Deus aqui, ele começa a sentir essa fonte jorrando, e eu estou ali olhando, observando, e ele está ali, começa a falar em língua, se empolga, ele quase prega, eu quase digo: Fábio, ele vai pregar aí no meu lugar. E sabe por que isso acontece? Porque Deus vai lá, Hilton, na nossa doença, na nossa dor, diz assim: mas eu te preencho, eu te dou aquilo que nenhum remédio poderia te dar. A paz que excede todo entendimento está sobre a tua vida, porque você nasceu de novo. É por isso que o salmista dizia que eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Não é à toa que ele cantava e poetizava e dizia: eu posso até estar cercado de todos os exércitos, mas em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar. Oh, aleluia, em segurança. Entenda uma coisa: quando você nasce de novo, há uma fonte dentro de você disponível para jorrar. Então me vem uma pergunta: qual é a fonte que está jorrando dentro de ti? Você não nasceu de novo? É a fonte da tristeza? É a fonte da depressão? É a fonte do desânimo? Qual é a fonte que está jorrando dentro de você? É a fonte que te leva a, em casa, encher o mangote? Qual é a fonte que está jorrando dentro de você? É a fonte que quando alguém está cantando, você está serinho olhando, buscando ver se alguma nota não saiu errada, e se alguém não cantou de forma errada aquela música, e aquilo desceu seco nos teus ouvidos? Qual é a fonte que está jorrando em você? Porque se a fonte que estiver jorrando em você, ao invés de produzir cânticos novos, produz palavrões. Se a fonte que há em você te faz dentro de casa andar xingando Deus e o mundo, se a fonte que há em você te faz viver mentindo e enrolando e enganando, então talvez a gente precise juntos revisar: será que eu nasci de novo? Porque quando eu nasço de novo, além desta fonte fazer parte da minha vida, se cumpre em mim o que está escrito na segunda carta aos Coríntios. Abra, pegue aí a sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Gabriel, você sabe qual é a maior evidência que você pode ter para saber se nasceu de novo? É que nada mais importante na tua vida será do que seguir Jesus. E tem um detalhe: quando eu falo seguir Jesus, eu não estou falando ir para a igreja, orar, rezar, ler. Eu estou falando que nada é mais importante do que pensar
e agir como Jesus. Você começa a ter atitudes cristocêntricas. Você começa a pensar o que Jesus faria nesse meu local. Você começa a dizer assim: meu Deus, isso não quer dizer que você não erre, mas quer dizer que você consegue refletir sobre o erro e consegue ir lá e dizer assim: peraí, deixa eu corrigir isso que está errado. Quando você passa a ser um seguidor de Cristo, algo acontece na vida daqueles que nascem de novo. Está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, e eu já vou encerrar. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Olhe para cá, tudo se faz novo. Tem uma coisa que muita gente já passou. Quem já ouviu falar numa coisa chamada primeiro amor? Levanta a mão assim, dá glória a Deus aí. Já ouviu falar nisso, né? Tem gente que fala assim: Flávia, eu queria viver o meu primeiro amor. Ah, o primeiro amor é muito legal. A gente só pensa em Deus, a gente só olha para Deus, a gente só chora com Deus. É tudo tão maravilhoso. Mas uma coisa que muita gente não entende é que Deus não quer que você fique no primeiro amor. Que Deus não tem o menor interesse que você fique ali estagnado. Por quê, pastor? Porque o primeiro amor é como um bebê que está apenas comendo leite. Mas ele vai crescer e ele vai ser uma criança. Então o leite já não vai suprir todas as necessidades. Ele vai precisar comer arroz, feijão, carne. Se você sabe que Deus, quando olha para você, Ele não tem o menor interesse de te ver vivenciando aquela experiência que você vivenciou quando você se converteu. O que Deus tem interesse é que você olhe para Cristo e diz assim: eu quero imitá-lo. Eu quero imitá-lo. Eu quero olhar cada dia mais para Ele, aprender mais sobre Ele. Eu quero fazer como Ele fazia. Eu quero fazer aquilo que Ele fazia, porque o que Ele fazia era algo que me fazia entrar no reino de Deus. Aquilo que Ele via me fazia enxergar as coisas do reino de Deus. Então Paulo entende sobre isso, e ele diz uma máxima incrível: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo na sua vida se fez novo. Você pode sim glorificar esse Deus, porque hoje você tem sim uma nova vida. Sim, tudo se fez novo, e só se fez novo porque você nasceu de novo. E para que eu possa encerrar, o capítulo 3 de João, e eu já estou encerrando. No versículo 19, Jesus disse assim, ainda falando com Nicodemos: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E ele estava falando de si mesmo, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí? O que você ama mais na sua vida? A luz, Cristo, Jesus, ou as trevas? Jesus disse que aqueles que não amam essa luz, eles estão condenados. Jesus estava dizendo: olha, quem não conhece essa luz está condenado. E Jesus estava tentando dizer para mim e para você que é importante sim que você entenda: há uma luz no final desse túnel, mas eu preciso chegar nessa luz. E o caminho, Jesus disse, quando perguntaram qual era, ele disse assim: eu sou o caminho. Quando perguntaram para ele no meio das trevas: onde está a luz? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Eu pergunto para você: o que mais você tem amado na sua vida? As trevas ou a luz? O que tem mais sido importante para você? Hoje aqui nesse culto, olha para mim. Hoje aqui nesse culto, o que é mais importante para você? Mesmo você que está me assistindo. É viver a vida de trevas que você vive e que você acha que não vive? Que você tem aquela certeza máxima: não, pastor, eu vivo muito bem, minha vida está mil maravilhas. E se a tua vida está mil maravilhas, eu sempre costumo dizer: quando tudo está sempre muito bem, tem alguma coisa errada.
Porque eu só incomodo as trevas se eu estiver na luz. Eu só incomodo o inferno se eu estiver com Deus. Eu só incomodo o que está errado se eu estou fazendo a coisa certa. E incomodar me causa dor, incomodar vai me trazer problemas. Então quando eu olho para alguém que acha que está tudo maravilhosamente bem, eu preciso que você pare e pense, realmente está tudo bem? Ou será que o meio em que vivemos é um meio de tantas trevas? E fechando a minha ministração nesta noite, eu tenho 44 anos de idade. Eu morro de medo do que vai acontecer com os meus filhos quando eles estiverem com 30 anos. E você sabe por quê? Porque, como Jesus disse, a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. E essa geração ama as trevas mais do que tudo. Esta semana eu vi um cara na rua. Eu até postei esse vídeo porque ele me impactou. E ele chegava fazendo perguntas assim: você pode assinar este abaixo assinado, que é para a proteção dos ovos de uma ave que é rara, e estão querendo cozinhar e comer os ovos enlatados. E é um absurdo matar aqueles ovinhos. E as pessoas que ele recepcionava dizia: lógico, me dá a caneta aí, deixa eu assinar agora, porque é um absurdo matar esses ovinhos. É uma falta de respeito com os ovinhos que são ainda bebezinhos, ali ainda naquela fase de ovo. E quando o cara assinava, ou a mulher assinava, com toda a veemência, o nome completo, tem que botar o CPF e o RG, deixa eu botar também, para saberem que foi eu que estou revoltado com isso, porque isso não se faz com os ovinhos. Ele virava a folha e dizia assim: tem mais um abaixo assinado que eu preciso que você me ajude. Assine aqui que você é contra o aborto. Opa, como assim? É uma vida que estão querendo assassinar. É uma vida que querem matar. E nós estamos fazendo um abaixo-assinado também contra o aborto, para que vidas possam sobreviver. A criança não tem culpa do que a mãe decidiu fazer. A criança não tem culpa do que o pai decidiu fazer. Essa criança que está ali dentro não tem culpa. Então não faz sentido ela sofrer porque um pai e uma mãe foram irresponsáveis. Você sabe o que todos disseram? Não, aí é diferente. Não, aí eu não assino. Não, eu sou contra. Eu acho que sim, a mulher tem o direito de matar. Mas quer dizer, você é a favor de que a gente não mate os ovinhos de uma ave, mas você é contra alguém proteger a vida humana? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E sabe o que a Bíblia diz? E a condenação é esta: condenados estão por aquilo que amam. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Agora que você entende que precisa nascer de novo, o que você escolhe? Qual é a sua escolha? Agora é aquele momento daquela briga da carne com o espírito. Agora é aquele momento que a sua carne diz assim: não vai, não aceita, não permite. E que o seu espírito diz assim: mas ele está falando uma coisa que é certo, mas realmente eu estou amando mais as trevas do que a luz. Mas se eu escolher não me tornar um seguidor de Cristo, eu, por causa desta escolha, estou rejeitando a luz de Cristo para viver a condenação que está proposta àqueles que não querem. Fique de pé nesta igreja aqui, por favor. Talvez você deveria me perguntar: pastor, como é que eu posso nascer de novo? Porque Nicodemos fez essa pergunta para Jesus, e Jesus disse para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos disse: mas Senhor, como é que eu posso nascer? Ele diz assim: eu consigo entrar dentro de você, lavar a tua alma, purificar o teu coração, te tirar esse coração de pedra, te dar um coração novo, e eu posso fazer você nascer do Espírito. Mas ninguém além dele pode fazer isso. E sabe o que está escrito em Romanos no capítulo 10?
Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação só é para quem confessa. Você sabe por que as igrejas perguntam quem gostaria de entregar sua vida para Jesus? E a pessoa sai do lugar e vem até a frente, e você fica olhando e diz assim: mas por que tem que fazer isso, pastor? Porque eu preciso confessar. Eu preciso abrir a boca e dizer assim: eu quero sim, Jesus, te ter na minha vida. E é curioso porque em Mateus, no capítulo 10, no versículo 32, Jesus disse assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma coisa você vai sair daqui tendo conhecimento: só Jesus pode salvar a tua vida. Eu não sei se alguém não nasceu de novo aqui ainda. Eu não sei se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Cristo Jesus. Mas se você quiser entregar sua vida para Jesus, eu lhe convido a sair do seu lugar e vir aqui para nós orarmos com você, confessando: eu quero confessar, pastor, esse Jesus. Eu quero confessar que esse Jesus, Ele é Senhor na minha vida também. E enquanto nós estivermos adorando, se permita nascer de novo. Permita que esse nascimento alcance seu coração, onde quer que você esteja ouvindo isso. Porque Jesus, Ele não está simplesmente aqui, Ele está aí onde você está. E Ele quer salvar a tua vida. E é por isso que nós cantamos a Ele, adoramos a Ele e declaramos que Ele é grande, é grande, é grande, é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Quantos podem aplaudir Jesus nessa noite? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o